Obrigado, senhor presidente, senhor ministro. Senhor ministro, eu quero primeiro aqui me dirigir a Vossa Excelência, às colegas e aos colegas senadores e a todos que estão nos assistindo, na qualidade de alguém que já passou por 4 anos e meio no banco da Universidade Federal, como aluno do curso de História da Universidade Federal do Amapá. E durante outros 5 anos, estou licenciado, inclusive, dessa função, como professor universitário. Ministro, nesse período que estive na Universidade Federal do Amapá, me permita dizer que não vi balbúrdia. Não vi professor ou estudante andando pelado pelos corredores da universidade. Isso eu não vi. O que talvez seja chamado de balbúrdia seja o direito constitucional que tem professores e estudantes, muitas das vezes, como ontem fizeram em todo o Brasil, reivindicar os seus direitos a ter o investimento em educação. Dito isso, eu quero começar citando isso porque esta foi a fala de Vossa Excelência em reportagem ao Estado de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, reportagem da Renata Agostini. As universidades, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo, abre aspas, balbúrdia, fecha aspas, terão verbas reduzidas. Mais adiante, completa, as universidades que não apresentarem desempenho acadêmico esperado. O senhor citou, inclusive, tem a citação, aliás, Vossa Excelência acusou 3 universidades, deste caso específico. A Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade de Brasília. Uma das alegações é que elas não, se elas não apresentarem o desempenho acadêmico esperado, elas terão verbas cortadas. O senhor acredita mesmo que essas universidades não alcançaram o desempenho acadêmico esperado? Se Vossa Excelência assim acredita neste princípio, onde sustenta essa crença sua? Em que base está sustentada os dados de que estas 3 universidades em específico, eu falo dessas 3 porque foram citadas por Vossa Excelência, e depois, aí a regra foi geral, foram para todas as demais universidades públicas brasileiras, mas me permita fazer a referência a essas 3 e perguntar onde Vossa Excelência sustentou as informações de que essas universidades não alcançaram o desempenho acadêmico esperado. Vossa Excelência também aqui, aliás, Vossa Excelência aqui acrescentou em relação ao ensino superior, às universidades, ao termo balbúrdia, acrescentou aqui o dado de que as universidades, em regra, no Brasil, são campos para o uso de drogas. Foi a alegação de Vossa Excelência aqui na exposição inicial. Após essa declaração sobre essas 3 universidades, foi anunciado pelo MEC o corte de em torno de 30% dos investimentos na educação superior. A contra-argumentação, e que Vossa Excelência sustentou aqui, também, é que é necessário investir na educação básica. Só que já foi dito aqui pelo meu colega Jean Paul Prats, já foi dito aqui que houve um corte de 2,4 bilhões na educação básica pelo vosso governo. Me parece um contrassenso claro aí. Diz que é para cortar das universidades, mas tem um corte de 2,4 bi na educação básica. Eu quero só citar alguns cortes, que foi parte da sua exposição aqui ainda há pouco. Em construção de creches, Vossa Excelência falou de creches aqui, o MEC bloqueou, por exemplo, 146 milhões dos 265 milhões de reais previstos inicialmente. Em alfabetização e educação de jovens e adultos, Vossa Excelência expôs o marco legal do Plano Nacional de Alfabetização aqui. Falou da importância da alfabetização. Só que o governo de Vossa Excelência, em alfabetização e educação de jovens e adultos, a execução atingiu 41% previsto, são 14 milhões de reais congelados. 14 milhões de reais congelados. Me parece que há um contrassenso atroz sobre tirar de um para colocar no outro. Na prática, esses dados revelam que estão tirando dos dois. Ainda sobre, e já concluo, senhor presidente,
Ainda sobre a educação superior, as alegações aqui colocadas, algumas das alegações colocadas em entrevistas ou declarações suas ou de membros do governo, são de que o Brasil gasta demais com a educação, com os alunos universitários. Em termos gerais, Vossa Excelência reiterou isso na exposição inicial aqui. As universidades públicas não estão sendo eficientes. Em termos gerais, Vossa Excelência tem reafirmado essa declaração. Senador Randolph, se me permita, só para ser justo com todo mundo, só para concluir, porque senão pode ser apresentado esse argumento na réplica. Já concluindo. Então, esses são dos argumentos. E o último, senhor presidente, é a última pergunta. O governo de Vossa Excelência anunciou que vai reduzir os investimentos em sociologia e filosofia nas instituições de ensino superior que tratam disso. Aí eu deixo para a réplica, porque eu quero saber de onde, pelo amor de Deus, o senhor tirou e o governo de Vossa Excelência tirou que educação, filosofia e sociologia não são importantes. Agradeço, senador Randolph. Passo a palavra agora para a exposição do ministro em função das perguntas feitas, né? Senador Randolph, corte de 30% na corte, contingenciamento. Universidade Federal, Paraná, do Amapá, cada um conhece a realidade das universidades, dos campos, o senhor nunca viu, não vou discutir. O meu objetivo era abrir o debate. Eu, como uma pessoa que tem um lado raciocínio baseado no pensamento aristotélico, acho que a gente não pode ter preconceitos e pré-julgamentos em abrir a discussão, desde que ela seja cordata, desde que ela seja educada, como está sendo aqui, né? Então, os nomes que eu citei, talvez aqui e ali, mas abriu-se a discussão. Hoje há 30 dias atrás não havia essa discussão no Brasil e hoje ela está presente. Eu acho que nós, como nação, nós como brasileiros que somos vira-latas, nós somos vira-latas. E a gente tem essa característica de ser mais tolerante, de ser mais... Isso de querer dividir a gente é uma coisa recente. Não, você é assim, você é assado, você... Não havia isso. Somos todos brasileiros. Nós, como nação brasileira, a gente já está maior do que estava 30 dias atrás, só pelo fato de a gente estar discutindo isso. Há 30 dias atrás, não havia essa discussão que tem hoje. Isso é errado? E esse governo é responsável por tudo que aconteceu de ruim no planeta, no hemisfério? Não, a gente tem 120 dias. Tá? A gente está herdando uma situação de décadas de destruição do país. Então, eu não concordo que todos os males que o Brasil se depara são oriundos desse governo. O governo atual, as creches que estão sendo cortadas, quantas creches? O senhor falou das creches. Quantas creches o governo da Dilma fez? Não, só um minutinho. Mas, ministro, o senhor está me não, falando. Eu não falei isso, eu falei dos cortes deste governo. Não estou desmerecendo os cortes que não há corte nenhum, é contingenciamento. Obrigado pelo sinônimo. Não é um sinônimo. É um sinônimo, sim, senhor ministro. Não, o corte, ele não volta. Só um minuto. Obrigado pela palavra. Tirar de um para dar para outro, não é isso que eu estou falando. Eu estou querendo abrir o debate. Não estou querendo tirar de um para abrir para o outro. E quanto à sociologia e filosofia, se o senhor olhar no YouTube, isso está disponível no YouTube. A minha frase toda era falando sobre o que foi feito no Japão. Então, ali, está no YouTube isso daí. Toda a conversa está no YouTube. É só ver o que foi feito. Eu estava mostrando o que o Japão, que é um país bem mais rico que a gente, que tem indicadores muito melhores, que a sociedade está em outro patamar, fez. Então, é isso. Muito bem. Réplica, presidente. Primeiramente, eu quero saudar a vossa autoestima ao destacar que o senhor foi o melhor ministro dos últimos 14 anos. É paradoxal somente o senhor ter afirmado isso e ter vindo proveniente de uma universidade federal e propor, abre aspas, contingenciamento das universidades federais, das universidades públicas, das universidades estaduais. Segundo, ministro, a sua atitude agora demonstra que não gosta do diálogo.
não é quem está do lado de cá. Quem não gosta do diálogo, quem prega a violência, é o governo de Vossa Excelência. Passou uma campanha dividindo o país, pregando ódio, falando que tinha fantasmas comunistas. Qualquer um que é da oposição é comunista. Quem prega violência e ausência de diálogo é o governo de Vossa Excelência. É o governo que Vossa Excelência serve concretamente. Aqui tem, inclusive, uma oposição que está disposta ao diálogo. Vossa Excelência destaca aqui que o chamado contingenciamento foi de acordo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal já é definida no orçamento do Ministério da Educação, quando este Congresso aprova, e é este Congresso que tem que definir qual deve ser o tal contingenciamento. Por fim, senhor ministro, não me parece adequado o senhor colocar a reforma da Previdência como chantagem para os estudantes universitários e para as comunidades universitárias. Isso é chantagem, não tem outro nome que aqui foi colocado. Por fim, por último mesmo, veja, o senhor fala da filosofia e sociologia, eu uso o exemplo do Japão. A formação de Vossa Excelência em economia. Os principais matemáticos foram filósofos, Aristóteles, Tales de Mileto, Pascal e tantos outros. A formação sua foi baseada, inclusive, em princípios filosóficos. É uma contradição em si a sua atuação e sua resignação ao nos ouvir é a demonstração de quem aqui não quer diálogo. Senhor presidente,